gostaria de começar por agradecer o amável convite que me foi efetuado para hoje estar aqui presente pela doutora Sara Mota, cumprimentar todos os profissionais de saúde do STMAD na pessoa da doutora Rita Castanheira e cumprimentar a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares na pessoa do seu presidente, Dr. Xavier. Peço desculpa por alguma falta de formalidade da minha parte, mas dado que estou hoje de urgência, tive de vir aqui, peço desculpa por isso. Vou então apresentar a unidade clínica de ambulatório médico, nesta mesma apresentação de PowerPoint. Penso que desformatou em alguns aspectos, dado ter sido feito num sistema diferente, mas acho que o essencial é transmitir aqui este projeto, que foi um projeto inovador no Serviço Nacional de Saúde, que já foi apresentado por diversas vezes, nomeadamente e até em reuniões da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e penso que é um bom projeto do STMAD e que, na nossa ótica, deve ser replicado em outras instituições do Serviço Nacional de Saúde. É um projeto e que conta e muito com esta mesma integração de cuidados e que conta e muito com os cuidados de saúde primários, nomeadamente os ACES, fruto de um protocolo que estabelecemos com a ACES Marão e Douro Norte e também com a ACES Altâmega e Barroso. Sim, este é o sumário da minha apresentação, uma breve introdução, falar depois da unidade clínica de ambulatório médico e depois uma breve conclusão. Como sabem, e na nossa opinião, as unidades de medicina de ambulatório são, sem dúvida alguma, uma necessidade de qualquer sistema de saúde. Permitem, de um modo, observar doentes com patologia crónica e, por outro, observar doentes com sintomas agudos e que requerem um diagnóstico rápido, ou seja, temos, de certo modo, unidades de doentes crónicos e uma unidade de investigação rápida. Como todos sabem, o conceito de hospital como temos hoje em dia eventualmente surgiu na Idade Média. Até à Idade Média sabíamos que os cuidados eram essencialmente cuidados de ambulatório nas casas das pessoas e depois surgem os hospitais. Apesar de surgirem os hospitais na Idade Média, os hospitais eram sem dúvida alguma para as pessoas mais carenciadas. Os nobres, os burgueses continuavam a ter os seus cuidados no domicílio, aqui que eventualmente hoje temos na hospitalização domiciliária e que tanto se fala na hospitalização domiciliária. Eventualmente o primeiro hospital na Europa foi o Hotel de Dieu, em Paris, que ainda funciona, e em Portugal, como se relembram, o Hospital de Todos os Santos, que depois foi destruída quando o terremoto e que agora tanto se fala na sua nova reconstrução. Houve depois uma crescente hospitalização e eventualmente o retomar de novos cuidados de ambulatórios prende-se depois com a rainha Dona Amélia, que no final do século XIX muito se preocupou com os doentes com tuberculose e, como sabem, na altura havia um crescente dos sanatórios e, como tal, a rainha Dona Amélia achava que os doentes não podiam ficar privados de trabalhar e tinham de ter os seus cuidados em ambulatório e que tinham de trabalhar para sustentar as suas famílias e cria então os dispensários e eventualmente as primeiras unidades de ambulatório, se assim podemos dizer. Depois, no século XX, foram crescendo essencialmente cuidados de ambulatório, essencialmente à custa de duas grandes evoluções, quer os hospitais de dia na oncologia, com a aplicação de regimes de quimioterapia na oncologia, e depois, eu penso que não estou a ver aqui nenhum anestesista, obviamente depois com a cirurgia de ambulatório, que foi também uma revolução na segunda metade do século XX. Mas para esta ambulatorização que eu vos falava da Idade Média até ao século XXI, na minha ótica contribuem diversos fatores. Sabemos que por um lado existem na nossa população um grande número de idosos polimedicados e um grande número de doentes com comorbilidades. Sabemos que a esperança média de vida em Portugal em 2020 nos homens era de 77 anos, nas mulheres 83 anos. Sabemos que 60% dos portugueses têm uma doença crónica, 4 milhões de portugueses têm uma doença crónica e sabemos que cada vez mais aumenta o número de portugueses, o número de pessoas polimedicadas e, consoante a literatura, varia um pouco entre 5 a 10 medicamentos para considerarmos que são polimedicados. Sabemos também que para a criação das unidades de ambulatório há uma necessidade de reduzir as intercorrências infecciosas. Vamos agora ter um novo inquérito de ponto, como sabem agora durante este ano, mas no último, há 5 anos atrás, em 2017, sabemos que a prevalência de infecções nosocomiais na Europa, de um modo geral, era de cerca de 8%.
Nesse mesmo ano, e no meu serviço, no Serviço de Medicina Interna do STMAD, fizemos também um inquérito de prevalência de infecções nosocomiais e tínhamos sensivelmente uma percentagem sobreponível de 10%. E constatávamos que as infecções nosocomiais obviamente aumentavam consoante o grau de dependência do doente e consoante o número de dias de internamento, sendo a média da infecção nosocomial aos 12 dias. Sabemos também e que para a contribuição desta necessidade das unidades de ambulatório há uma crescente necessidade da humanização em saúde. O contacto frequente entre o profissional de saúde e o doente aumenta a afinidade e aumenta a aproximação. Há uma partilha de experiências que é, sem dúvida alguma, não só unidirecional, não só profissional de saúde doente, mas sim bidirecional e também doente-profissional de saúde. E também todos vocês conhecem o compromisso para a humanização hospitalar, também assinado pelo nosso centro hospitalar com as suas 15 dimensões objetivas. Há também e na minha opinião, para a criação de unidades de medicina de ambulatório e para esta crescente ambulatorização, uma necessidade de redução dos episódios de urgência e dos internamentos evitáveis. Aqui, obviamente, que temos outros fatores e outra conversa e outra palestra para falar, mas como sabem, em Portugal, 70 em cada 100 doentes recorre ao serviço de urgência, quando a média da OCDE em 2011 era de 31 habitantes. Temos o exemplo da Alemanha, em que 7 em cada 100 habitantes recorre ao serviço de urgência. Em Portugal são 70 e 100, algo está mal, algo deve ser repensado sem dúvida alguma. Sabemos, isto são dados oficiais, que 40% dos 6 milhões de urgências anuais são as chamadas falsas urgências, são doentes triados com a cor branca, azul e verde. As unidades de ambulatório permitem, sem dúvida alguma, drenar doentes para estas mesmas unidades e, obviamente, ao retirar estas falsas urgências do serviço de urgência e do serviço de emergência, aumentar a eficiência do serviço de urgência. É também uma necessidade a melhoria da acessibilidade aos hospitais, a redução dos tempos de espera para uma consulta hospitalar. Segundo os dados da consulta Tempo e Horas, e felizmente na minha especialidade, a medicina interna, em 90% é respeitado o tempo médio de resposta garantida. Mas sabemos que para uma consulta hospitalar, a mediana para uma consulta é de 83 dias. O doente espera 3 meses para ter uma consulta hospitalar. E depois temos os gastos em saúde. Sabemos que em 2019, isto segundo também dados oficiais, quase 1 milhão de episódios, tivemos 1 milhão de episódios de internamento e 80% foram codificados com severidade de doença menor ou moderada. Ou seja, episódios de internamento que eventualmente podiam ser geridos em unidades de ambulatório ou em unidades de hospitalização domiciliária. E assim, resumindo de certo modo estes 6 fatores que eu vos contribuí, sem dúvida alguma que com unidades de ambulatório teremos menor riscos para os doentes, menor custo, maior comodidade e uma maior acessibilidade. E daí que surgiu o projeto da Unidade Clínica de Ambulatório Médico que hoje aqui vos apresento. A Unidade Clínica de Ambulatório Médico é uma unidade do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Todos vocês conhecem a nossa área de abrangência, todo o distrito de Vila Real, 8 concelhos do norte do distrito de Viseu, Hospital de Vila Real, Hospital de Chaves, Unidade de Cuidados Paliativos de Vila Pouca e o Hospital de Lamego. O Serviço de Medicina Interna é o maior serviço do centro hospitalar, com cerca de 325 profissionais de saúde e é responsável por aproximadamente 10 mil episódios de internamento por ano, 30 mil consultas por ano e 40 mil episódios de urgência por ano, o que lhe confere o facto de ser um dos maiores serviços médicos do Serviço Nacional de Saúde. Relativamente ao UCAM, trago-vos aqui o cronograma da UCAM. Esta mesma ideia surge em 2017, com a anterior diretora de serviço, doutora Paula Vaz Marques. Em 2017 é efetuada uma candidatura a um programa de incentivo à integração de cuidados e à valorização do percurso dos utentes no Serviço Nacional de Saúde. Em 2018 é criado o plano de ação da UCAM. Em 2018 é também criado o seu plano funcional. Iniciam-se as obras de engenharia no piso 3 do Serviço de Medicina Interna no final de 2018. Em 2019 adquirem-se os equipamentos, estabelece um regulamento em meados desse mesmo ano e a UCAM inicia a sua atividade em final de 2019.
No início de 2020 corremos todos os centros de saúde do ACES, Marão e Douro Norte, como o enfermeiro Gabriel poderá testemunhar que é verdade, que fomos a todos os centros de saúde do ACES, Marão e Douro Norte e a 2 centros de saúde do ACES do Altâmega e Barroso, de Ribeira de Pena e Vila Pouca da Guiar, porque drenam preferencialmente para o Hospital de Vila Real, e dada a importância deste mesmo projeto, no dia 17 de janeiro de 2020 foi inaugurada a UCAM pela Ministra da Saúde, doutora Marta Temido. Relativamente ao público-alvo desta mesma unidade, era o que eu vos referia no início. Temos essencialmente 2 públicos-alvos. O doente com doença crónica agudizada e o doente com uma necessidade de uma investigação rápida, a denominada urgência diferida. O objetivo em cada um destes grupos, no primeiro grupo, é adequar a gestão da doença, identificar precocemente sinais de descompensação, um ajuste posológico frequente e avaliar o comprimento terapêutico. Temos depois, no outro grupo, o grupo que eu vos referia da urgência diferida, da unidade de investigação rápida, que o objetivo é diagnosticarmos rapidamente um doente, evitar perdermos a oportunidade terapêutica e reduzir complicações ao nosso doente. Relativamente à referenciação, e podem colocar a questão como é que os doentes são referenciados para esta mesma UCAM. Nestes 2 grupos que eu vos falava anteriormente, no primeiro o doente pode ser referenciado pelo serviço de urgência, pelo internamento, pela consulta externa, pelo ACES. E pode ser diretamente com a porta aberta. Qualquer doente que é seguido na UCAM tem o contacto da UCAM, pode ligar diretamente da UCAM, vem diretamente à UCAM, não é quase 24 horas, mas fruto de um excelente apoio de enfermagem que temos quase um apoio que é quase constante e que atende o doente e resolve os seus problemas muitas vezes fora do seu horário de trabalho. E depois, relativamente ao outro grupo, e aqui a importância também, e felicito também nesta mesma mesa, da importância da presença do ACES Marão e Douro Norte, prende-se com um protocolo que estabelecemos com o ACES Marão, Douro Norte e com 2 centros de saúde do ACES de Altâmega e Barroso. Como é que estes doentes da urgência diferida vêm até nós? São referenciados por 3 modos: alerta P1, e-mail ou telefone. Sem dúvida alguma que o alerta P1 é fundamental para os registros, mas os doentes são essencialmente referenciados por telefone. O médico tem o telemóvel da UCAM, liga para a UCAM e sabe exatamente o dia em que o doente vem e pode dizer ao doente que está à sua frente quando é que o doente vem ao UCAM, quando é que o doente vai ser observado. Estabelecemos neste mesmo protocolo que nos comprometíamos a observar os doentes no prazo máximo de 7 dias, mas temos neste momento a média 3 dias. Ou seja, o doente em média é observado após 3 dias o contacto com a UCAM. E obviamente, consoante o grau de urgência que nós constatemos quando o doente nos é referenciado, podemos observar, e são muitos os doentes que é observado logo no dia a seguir. O que é que fazemos na UCAM? Temos uma observação clínica, laboratorial e imagiológica, temos as análises laboratoriais, fruto também de um protocolo que estabelecemos com o Serviço de Patologia Clínica, em que conseguimos ter um tempo de resposta semelhante ao serviço de urgência, eventualmente até mais rápido, fruto de protocolos de colaboração que estabelecemos com o Serviço de Cardiologia, com o Serviço de Imagiologia, com o Serviço de Pneumologia e com o Serviço de Gastroenterologia. Temos neste momento, nós na altura estabelecemos determinados slots de exames que podíamos ter por semana, atualmente, e fruto, e cada um destes diretores de serviço compreendeu a importância deste mesmo projeto, temos quase todos os dias, se necessitarmos, ecocardiograma, ecografia, tomografia computerizada, ressonância magnética, biópsias ecoguiadas, broncofibroscopias e endoscopias digestivas e altas. Efetuamos todos os dias procedimentos efetuados pela medicina interna, que estão na dependência técnicas complementares na dependência da medicina interna, como eletrocardiograma, capilaroscopias, espirometrias, ecografias point of care, gazimetria arterial, toracocenteses, mielogramas, biópsias ósseas, punções lombares, biópsias de gordura, pele e de glândulas salivares. E também administramos, como é óbvio, terapêutica oral, subcutânea e endovenosa, nomeadamente unidades de concentrados eritrocitários e outros hemoderivados. A UCAM situa-se, como podem ver ali na bolinha, que é no nosso serviço de medicina, no piso 3. Temos aqui a planta
da UCAM, uma enfermaria com uma sala com cadeirões e macas, o gabinete, 2 gabinetes médicos, o secretariado, que é partilhado com o Serviço de Medicina Interna, e uma sala de espera. Aqui, os 2 gabinetes médicos, onde temos um gabinete médico mais para ver o doente numa avaliação mais rotineira, um outro gabinete médico que está capacitado para efetuar todos os exames complementares com ecógrafo, com espirómetro, e depois temos a nossa enfermaria com 6 cadeirões e 2 macas. Em termos de recursos dos profissionais de saúde, temos sempre 2 médicos, um médico especialista e um interno de formação especializada. Temos frequentemente, fruto deste protocolo de colaboração com o ACES, médicos de medicina geral e familiar, nomeadamente internos de medicina geral e familiar, que nos ajudam, obviamente, no dia-a-dia, na rotina, e também fazem a sua formação. Temos sempre 2 enfermeiros, 2 assistentes operacionais e 3 assistentes administrativos, que são partilhados com o Serviço de Medicina Interna. Relativamente à atividade clínica, trago-vos aqui, não vos quero amassar com números, trago-vos alguns números do primeiro ano de atividade, 2020, como podem ver, observamos e efetuámos 1.656 consultas, como podem ver, fruto desta referenciação, internamento, consulta, urgência, ACES, 40% são primeiras consultas, e no último ano em que temos a casuística, temos então 2.442 consultas, mantendo-se este rácio de 40 a 45% de primeiras consultas. Pelos dados deste ano, provavelmente vamos passar os 3.000 doentes observados na UCAM. Relativamente também a alguns dados e alguns estudos que fizemos junto com o Centro de Gestão de Medicina, sabemos, e num trabalho que apresentámos já no ano de 2021, em que fomos levantar todos os doentes observados na UCAM, constatámos que conseguimos reduzir 8% os episódios de urgência de medicina interna. E quando avaliámos e fizemos esse trabalho de pegar nos utilizadores frequentes do serviço de urgência que eram seguidos atualmente na UCAM, ou seja, aqueles doentes que nós consideramos que eram utilizadores frequentes, que tinham maior ou igual a 4 episódios de urgência, constatámos nesses 70 doentes que em 2019, em média, eles recorreram 5,9 vezes ao serviço de urgência, e a partir do momento em que foram seguidos na UCAM, reduzimos quase 2 episódios de urgência para 3,3, apenas com um ano de seguimento. Do mesmo modo, quando avaliamos também o número de internamentos, constatamos que conseguimos reduzir a nossa taxa de ocupação, conseguimos reduzir a nossa demora média. E quando verificamos nos utilizadores frequentes do internamento, maior ou igual a 1, identificamos 46 doentes que durante o ano 2020 foram seguidos na UCAM, e verificamos que conseguimos reduzir a média de internamentos destes mesmos doentes de 2,9 para 1,7. E obviamente, e aqui é muito importante, que estamos, eu sou clínico, sou diretor de serviço, mas sou essencialmente clínico, e estamos numa reunião de administradores hospitalares, também obviamente que é importante falar dos custos, e mostro-vos aqui este mesmo exercício que fizemos. Sabemos que estes custos, e o que está aqui é replicado ano após ano, sabemos que há uma estabilidade de custos, e sabemos que em termos de ganhos, constatamos que no ano de 2020 e 2021 conseguimos reduzir aproximadamente 3.000 episódios de serviço de urgência por ano, conseguimos reduzir 150 reinternamentos, conseguimos reduzir em 0,5 a nossa demora média, e conseguimos aumentar em 2.000 consultas efetuadas pelo Serviço de Medicina por ano. O que traduz então aqui, sem dúvida alguma, como podem ver, um grande ganho para o Serviço de Medicina, para o Hospital e para o Serviço Nacional de Saúde. Mas, obviamente, e estando já a terminar, mais do que vos falar dos dados, trago-vos 2 casos em concreto para verificarem a importância, e é para isso que nós estamos aqui, para tratar os doentes, a importância da UCAM no tratamento dos doentes e na melhor assistência aos doentes por nossos serviços de Trás-os-Montes e Alto Douro. Trago-vos o caso da Dona Manuela, de 79 anos, residente em Vila Real, com antecedentes pessoais de hipertensão, diabetes, dislipidemia e obesidade grau 2, com uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, de etiologia isquémica, que em 2019 recorreu ao serviço de urgência por 13 vezes, foi seguida na UCAM em 2020, recorreu ao serviço de urgência em 2 episódios, uma redução de 13 para 2, o que verificamos a mais-valia desta unidade. E trago-vos depois um outro caso de unidade de investigação rápida, que foi observado por mim, o Carlos, 26 anos, residente em Alijó, que nos foi pedida a sua observação
Na sexta-feira foi marcada para segunda-feira a sua observação, um jovem que tinha umas adenopatias cervicais palpáveis. Na segunda-feira foi observado, fez análises, fez ecografia cervical, fez um TAC tóraco-abdominopélvico, foi marcado para o dia seguinte a biópsia ecoguiada. Quinta-feira voltou a ser observado no UCAM, já tínhamos a histologia, a identificação de um linfoma de Hodgkin. Na sexta-feira estava a ser observado por hematologia e a iniciar o seu tratamento de quimioterapia. Ou seja, a mais-valia em que em 5 dias, mesmo provavelmente no internamento, não conseguiríamos ter esta mesma avaliação e esta rapidez, esta celeridade nesta mesma marcha diagnóstica. E assim, concluindo, sabemos que as unidades de medicina de ambulatório permitem observar doentes com patologia crónica ou com sintomas agudos que requerem um diagnóstico rápido. Esta necessidade, tal como vos falei, surge na sequência de maior número de doentes polimedicados e com múltiplas comorbilidades, da necessidade da redução e da infecção hospitalar, de uma crescente humanização em saúde que é fundamental, da necessidade de reduzirmos os episódios de urgência e o número de internamentos, a melhoria na acessibilidade e uma redução dos gastos em saúde. A UCAM constitui, por um lado, uma unidade de seguimento de doentes crónicos e, por outro, uma unidade de investigação rápida, uma urgência diferida. Tem fácil acesso, a média em 3 dias, permite diariamente uma observação clínica, laboratorial e imagiológica, permite realizar procedimentos, permite administrar terapêuticas, tem vindo a aumentar a sua atividade assistencial com redução, tal como vos mostrei, de redução de episódios de serviço de urgência, de internamentos e um melhor seguimento de utilizadores frequentes e previamente identificados. Obviamente que agradecer nomeadamente a todos os colaboradores, a todos os profissionais de saúde que fazem com que este projeto seja, sem dúvida alguma, um projeto de excelência e que ganhou já até uma menção honrosa no Prémio de Boas Práticas em Saúde. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa assistência a esta mesma apresentação. Obrigado. Muito bom dia a todos. Por uma questão de facilidade, e uma vez que eu tenho quase um papel confortável de comentador desta brilhante apresentação aqui do Dr. Fernando Salvador, com a vossa permissão, irei fazer a minha intervenção a partir daqui da cadeira. Começava por cumprimentar a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, na pessoa do seu Presidente, o Dr. Xavier Barreto, e de toda a direção aqui presente. Cumprimentar a Dra. Rita Castanheira e todos os membros do Conselho de Administração do CH Tomada, agradecer o convite, agradecer a iniciativa que estão hoje a realizar. Cumprimentava também as senhoras diretoras executivas do ACES Douro Norte, do ACES Tâmega Barroso e do ACES Douro Sul, as senhoras presidentes do Conselho Clínico e de Saúde. Cumprimentava os diretores de serviço aqui presentes e todos os profissionais que estão hoje a assistir a este evento. E realmente, depois de analisar a intervenção do Dr. Fernando Salvador, é fácil percebermos a mais-valia deste projeto e a mais-valia que todos os profissionais dos cuidados de saúde primários, sem exceção, viram e continuam a ver na UCAM. Tanto que aquilo que me pediram para dizer e para afirmar hoje foi que realmente a UCAM é dos projetos mais válidos que temos visto nos últimos tempos, e que realmente, corroborando aquilo que o Dr. Fernando Salvador já disse, era um projeto que mereceria ser replicado em outras especialidades, porque realmente a UCAM permite aqui um conjunto de medidas que implementam grandemente a resolutividade dos cuidados de saúde primários. Nós vimos com muito bons olhos a aproximação que foi feita em matéria de implementação da UCAM, por uma razão muito simples. Todos vocês já ouviram a expressão de que os cuidados de saúde primários são a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde. Eu posso-vos dizer que pessoalmente não aprecio esta expressão, rejeito-a quase de uma forma veemente, porque se todos nós pensarmos, nós só precisamos de uma porta quando queremos fechar alguma coisa, porque se as coisas estarem abertas não precisam de portas e, portanto, não me parece que o papel dos cuidados de saúde primários seja de alguma forma fechar qualquer tipo de porta. O papel dos cuidados de saúde primários é sim colocar o doente no local adequado mediante as suas necessidades. E esse local adequado podem ser realmente o nível de cuidados de saúde primários ou pode ser outro nível, dependendo das alternativas que se tem para colocar esse mesmo utente e satisfazer ou responder às suas necessidades. E, portanto, a resolutividade dos cuidados de saúde primários é tanto maior quanto mais alternativas tivermos para colocar o doente no local certo, de acordo com as suas necessidades.
Porque é que a urgência é tão procurada, é tão consumida? Precisamente, na maioria das vezes, por uma falta de alternativas ou por uma dificuldade, uma excessiva burocratização ou excessivas dificuldades na gestão do percurso do utente para que ele consiga chegar ao local que lhe dá a melhor resposta. E realmente, na nossa perspectiva, a UCAM veio mudar aqui o paradigma. E veio mudar o paradigma em duas bases, em dois vetores. Em primeiro lugar, na proximidade, e vamos já falar dela até na implementação do próprio projeto. E, por outro lado, na segurança e na eficácia que proporciona, porque realmente os resultados que a UCAM apresenta são inquestionáveis, foram aqui expressos e nós corroboramos que realmente nunca um utente que foi referenciado pelos cuidados de saúde primários esperou mais que 8 dias para ter uma resposta na UCAM. E isto conforta e dá segurança não só aos utentes como aos próprios profissionais que fazem a referenciação. O saber que vão ter uma alternativa e que vão ter um curto prazo de resposta, principalmente nestas situações de doença crónica agudizada ou nas situações que carecem de uma investigação rápida, é extremamente confortante os clínicos que fazem a referenciação saberem garantidamente que vão ter aquele nível de resposta. Mas comecemos em primeiro lugar pela proximidade. Nós vemos por demasiadas vezes projetos que tentam ser implementados mais uma vez pela via da burocracia, pela divulgação de um protocolo, pela divulgação de um procedimento, pela divulgação de uma folha A4, e isso é manifestamente insuficiente. Principalmente quando estamos a falar de entidades com a dispersão geográfica que todos nós conhecemos da cobertura deste hospital. Só o Acesso Marão e Douro Norte tem 1250 km². O Acesso Tâmega e Barroso duplica essa medida e depois ainda acresce o Douro Sul. E, portanto, a dispersão geográfica não se compadece com tentativas de articulação por uma via burocrática ou por uma via meramente de distância, do envio de e-mails, do envio de um protocolo, do envio de um procedimento, de um algoritmo, seja o que for. Não, uma articulação eficaz carece da proximidade para a qual o Dr. Fernando Salvador e a sua equipa foram extremamente sensíveis. Uma das primeiras medidas que foi sugerida e que foi implementada precisamente para que este protocolo funcionasse foi a personalização na apresentação do projeto, ou seja, que os receptores, ou seja, que os criadores deste projeto pudessem explicar in loco, cara a cara, olhos nos olhos aos seus colegas, o que se pretendia deste nível de resposta e o que se pretendia principalmente dos critérios de referenciação e da forma de referenciação. O Dr. Fernando Salvador visitou 9 centros de saúde em 7 concelhos diferentes, num conjunto de 12 unidades funcionais só no Marão e Douro Norte. E depois ainda foi visitar mais 2 no Douro Sul. E quando eu digo visitar, foi participar na reunião multiprofissional que as unidades têm, semanal, foi apresentar o projeto, definir o enquadramento do projeto, definir os critérios, definir os objetivos, esclarecer dúvidas e fazer isto entre pares no seio das equipas. Claro que isto dá muito trabalho e dá principalmente, além do trabalho, vence ou avança, vence aqui o paradigma de as instituições fecharem em si próprias. E todos nós sabemos que por demasiadas vezes os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários fecham-se em si próprios, não havendo aqui a migração entre instituições que permite precisamente este tipo de apresentação e este tipo de trabalho em proximidade com as equipas. E claro que os resultados aparecem a partir daí, ou seja, a partir deste trabalho de proximidade, todas as unidades de cuidados de saúde primários viram na UCAM a resposta que pretendiam para aquele leque de utentes para os quais tinha alguma dificuldade de referenciação e que normalmente, se não houvesse a UCAM, o utente acabaria no serviço de urgência por ser a única alternativa existente. E, portanto, o nosso papel, o papel dos cuidados de saúde primários de retirar utentes ao serviço de urgência fica materializado na retirada daqueles que são evitáveis, como o Dr. Fernando teve o cuidado de dizer. Nós só queremos retirar do SU aqueles utentes que possam ser ou que possam obter uma resposta noutro local, e a UCAM constituiu-se como local de eleição
principalmente para estes dois grandes grupos que surgiam nos cuidados de saúde primários, a doença crónica agudizada e as questões clínicas que careciam de investigação mais urgente. Para vos dizer também que o feedback dos utentes em relação ao UCAM, quando chegam ao seu médico de família, é extremamente positivo, é um dos fatores de segurança que referem, porque muitas vezes o facto de saberem que num período de 2 dias, 3 dias, ou muitas vezes até no próprio dia, podem ser atendidos de uma forma quase personalizada. Muitos utentes referem que chegam ao UCAM e já estavam à minha espera, não precisei de estar numa sala de espera, não precisei de que me pusessem uma pulseira, não precisei de estar aquele tempo ou aquelas horas que são características num serviço de urgência. É algo quase que é referido como uma pedrada no charco, por assim dizer, uma inovação à qual não estavam habituados. E isto para nós é extremamente gratificante, saber que a referenciação revestiu-se de sucesso, o feedback que o utente traz é também de sucesso e principalmente que a situação clínica fica entregue, fica, se não resolvida, pelo menos em fase de resolução, e tudo isto se traduz, como vos disse de início, em segurança, em fiabilidade e, em última análise, naquilo que para nós é um excelente exemplo de uma integração de cuidados, é um excelente exemplo de gestão do percurso do utente no SNS e, principalmente, para rematar a minha intervenção, é um excelente exemplo da desburocratização que nós temos que aplicar aos nossos processos. Porque realmente, quer na implementação do projeto, quer depois em toda a estrutura subsequente, em todo o atendimento dos utentes, nós fazermos sempre depender as coisas de uma burocracia, do preenchimento de um papel, de uma sequência de níveis que têm que ser cumpridos, alguns que são redundantes ou que não têm qualquer efeito, a não ser produzir mais atrasos ou outras entropias no processo, são realmente bons exemplos de como é que nós devemos migrar para melhores cuidados no futuro, para cuidados mais integrados, para a criação de valor em saúde e para a satisfação dos nossos utentes. E, portanto, do ponto de vista dos cuidados de saúde primários, este é o nosso testemunho e aproveitava, obviamente, para dar os parabéns ao Dr. Fernando Salvador e a toda a sua equipa pelo sucesso que a UCAM tem tido e irá, com certeza, continuar a ter, desejando realmente que este projeto fosse replicado em mais especialidades e que pudéssemos ter aqui mais alternativas do ponto de vista realmente de referenciação dos utentes para, e volto a frisar, não fecharmos a porta a ninguém, mas sim colocarmos o utente no local onde ele mais necessita ou mais adequado para a satisfação das suas necessidades. Muito obrigado a todos. Eu não tenho qualquer dúvida sobre a vantagem deste tipo de unidade. Nós, aliás, temos-la referido em diversos momentos. Ainda há pouco tempo tivemos numa sessão na Assembleia da República onde discutíamos a redução de urgências evitáveis e referimos esta unidade como um exemplo a seguir. Eu conheço o processo, portanto sei que foi fundamental neste processo o projeto PIC, financiado pela CSS, portanto foi esse o pontapé de saída para esta unidade. A pergunta que eu queria fazer, em concreto ao Dr. Fernando, é porque é que isto não acontece mais vezes em mais hospitais do SNS e em mais patologias? Há uma margem enorme para isto ser feito na neurologia, com a esclerose múltipla, DPOC e asma, na pneuma, portanto, há uma série de áreas onde isto pode arrancar, mas mesmo olhando só para a medicina interna, vemos que isto não é uma prática generalizada em grande parte dos hospitais do SNS. E, portanto, a minha dúvida, a pergunta que lhe queria fazer, o que é que falta para isto avançar em mais hospitais? É uma questão de recursos humanos, é uma questão de financiamento inicial para arrancar com a unidade? No fundo, qual é a estratégia que deve ser seguida para isto ser disseminado por todos os hospitais do SNS? Penso que está ligado, está. Eu acho, antes de mais, o Dr. Xavier conhece perfeitamente bem o projeto e agradecer-lhe a referência que nos fez no Parlamento, que nós assistimos. Relativamente ao que refere, eu acho que é importante e acho que todas as especialidades hospitalares foram evoluindo nas vias verdes, adaptaram o termo via verde da urgência para a via verde de referenciação de doentes dos cuidados de saúde primários aos cuidados hospitalares. Em termos da observação do doente crónico complexo e em termos destas urgências diferidas e da unidade de investigação rápida, eu acho que obviamente a medicina interna tem
alguma mais-valia, atendendo que é uma especialidade hospitalar mais generalista e que tem uma abordagem no doente como um todo e com os diferentes órgãos e sistemas. Daí a vantagem alguma, se assim podemos obviamente ter, da medicina inteira, sempre em colaboração, como é óbvio, com as outras especialidades. O facto de não avançar em outros hospitais, eu penso que se prende muito com a comodidade dos profissionais, dos gestores, com a falta de financiamento, com a falta de recursos humanos. Eu penso que há aqui, sem dúvida alguma, diversos fatores que contribuem para isso. Eu assisto e temos assistido sempre que apresentamos este projeto, temos sempre 1 ou 2 hospitais que vêm atrás e que nos perguntam como é que foi, como é que não foi, como é que vocês fizeram. Eu já tive diversos contactos, 5, 6, 7, que me lembro de diferentes hospitais a perguntar como é que foi. Na realidade, alguns sei que implementaram, e até alguns mais distante com que falámos foi do Alentejo, sei que implementaram, outros depois não sei se eventualmente conseguiram implementar esse mesmo projeto, mas eu acho que aqui assim todos reconhecem uma mais-valia, todos reconhecem as vantagens, mas infelizmente também há muitas vezes este paradigma que nós vivemos muito centrados no convencional em Portugal, no internamento, na consulta e na urgência, e vivemos muito centrados no doente recorrer à urgência, e na realidade não é só esta medida, mas esta e outras são necessários tomar para reduzirmos os 70 em cada 100 habitantes que recorre à urgência, quando a OCDE tem 30 em cada 100 habitantes. Isto é uma das medidas que permite, mas também faltam algumas medidas hospitalares e até em termos de financiamento hospitalar, como sabe, para tentarmos reduzir estas falsas urgências e para tentarmos criar estas mesmas unidades. Mas acho que faz todo sentido, acho que tem havido alguma evolução. Infelizmente temos um Serviço Nacional de Saúde que está, como sabem, a passar alguma fase se calhar menos boa e que se calhar os projetos muitas vezes não avançam também muito nesse sentido, na minha opinião. E obrigado pela sua questão. Obrigado, bom dia. Sem querer entrar agora na discussão porque é que outros hospitais não fazem ou não fazem, e seguindo exatamente por aí, a melhor forma de elogiar um projeto é exatamente copiá-lo, e é isso que me imaginam, por diversas razões, o Hospital de Braga tem tido em cima da mesa nos últimos tempos. E, portanto, sem entrar nessa questão de perceber o atraso que possa haver ou não, queria só pôr 2 dúvidas muito concretas relativamente à execução do projeto aqui. A primeira, se os doentes têm alta ou se continuam a ser seguidos pela UCAM a partir do momento em que são referenciados, ou se há algum momento em que tenham alta e voltem ao regime normal da consulta, digamos assim. E em segundo, se sentiram ou não alguma pressão para que a UCAM fosse, no fundo, interpretada como um instrumento para ultrapassar listas de espera. Não é um problema muito grave, eventualmente, aqui no serviço em Vila Real, ou no Centro Hospitalar Trás-os-Montes. No Hospital de Braga isso tem um peso maior, como sabem, porque em termos de listas de espera para consulta temos uma situação mais complicada. E em alguma medida, em algumas situações, isso pode ser um risco, e queria um bocado perceber se sentiram isso ou não. Obrigado. Está ligado? Muito obrigado pela sua questão, Dr. Fernando. Ora bem, relativamente à primeira questão, ou seja, nós temos doentes que são, em termos de investigação rápida, chegam ao seu diagnóstico e eventualmente depois são referenciados, como era o caso que eu apresentei, o doente que tinha uma doença de Hodgkin, um linfoma, que foi referenciado depois para a hematologia, não fazia sentido duplicar consultas. O doente crónico complexo, que é seguido também por nós, a partir do momento em que é estabilizado, que não precisa de uma observação semanal, em que conseguimos passar a sua observação para 3 em 3 meses, em que a sua observação já não carece de medicação endovenosa, de exames complementares, passamos o doente para a consulta. Ou seja, temos sempre um modelo de porta aberta, permite que o doente seja seguido na UCAM. Há doentes que são observados semanalmente, que são doentes tão graves que precisam de vir semanalmente ser observados, outros doentes conseguimos estabilizar e que referenciamos para a consulta. Em termos do que referiu da lista de espera, obviamente que eu concordo com o que refere, mas o objetivo da UCAM nunca foi ultrapassar as listas de espera. Obviamente que há sempre esse fator que é preponderante e que nos faz pensar, mas acima de tudo, quando nós criamos este projeto, quer na observação do doente crónico complexo, mas essencialmente na unidade de investigação rápida, prende-se essencialmente com os doentes. Eu sempre disse e sempre o refiro no serviço que nós devemos tratar os doentes como fossem nossos familiares.
E a mim sempre me meteu muita confusão. Eu, se tivesse um familiar meu com uma anemia, eu felizmente conseguia que o doente na semana a seguir fizesse uma endoscopia digestiva alta, fizesse uma colonoscopia. Mas se calhar se fosse outro doente que eu fizesse no serviço de urgência, o doente ia ao médico de família, que pedia a sua endoscopia, que pedia a sua colonoscopia, o doente ia marcar, fazia passado 3 meses a colonoscopia, depois vinha o diagnóstico de maneoplasia e passado 6 meses o doente tinha o diagnóstico de maneoplasia do cólon. E esses 6 meses não sabemos se o doente já não criou metastização e perdeu a oportunidade terapêutica. Daí que eu acho que estes projetos essencialmente se devem centrar, e em termos de unidade de investigação rápida, nos doentes. E faz todo sentido tratarmos os doentes como um todo iguais, quer sejam nossos familiares, quer não sejam. E faz todo sentido um doente com uma anemia microcítica hipocrómica, que nós sabemos que está a perder sangue, por exemplo, pelo tubo digestivo, que tenha o diagnóstico de maneoplasia do cólon em 2 semanas e não em 4 ou 5 meses, como muitas vezes acontece. Bom dia. Eu, antes de mais, queria felicitá-los pela brilhante exposição que fizeram desta experiência e tinha uma questão, porque, como diretora executiva, eu reitero tudo aquilo que foi dito pelo enfermeiro Gabriel, no sentido de ver as vantagens que isto traz a nível da continuidade de cuidados dos nossos utentes, doentes, neste caso com doenças crónicas, e queria saber se realmente, porque é uma pena que isto esteja centrado só em 2, portanto no ACES Douro Norte e em 2 centros de saúde, não é? Em 2 unidades dos centros de saúde do ACES Altâmega e Barroso. E era também ver se há alguma perspectiva ou de lançar este desafio, tendo em conta que o centro hospitalar dá uma resposta, deve dar uma resposta equitativa a todos os utentes da área da referência, a possibilidade de alargar para os restantes centros de saúde, quer do ACES Altâmega e Barroso, e também incluir os do ACES Douro Sul. Posso? Muito obrigado pela sua questão. Acho que faz todo sentido, e pegando até um bocadinho atrás, eu acho, e o que faz sentido, e felizmente, quer a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, quer a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, tem-se aproximado muito, e um dos motivos também deste projeto foi o que faz sentido é aproximar as 2 especialidades mais generalistas do Serviço Nacional de Saúde e com mais profissionais de saúde, e acho que faz todo sentido esta interação, quer com a ACES Altâmega e Barroso, quer com a ACES Marão e Douro Norte. O replicar a iniciativa, eu percebo, como diretora executiva do ACES de Altâmega e Barroso, acho que faz todo sentido, concordo plenamente. O que posso dizer, tal como referi num dos slides, o nosso serviço de medicina é um dos maiores serviços médicos, não digo de serviço de medicina, é um dos maiores serviços médicos do Serviço Nacional de Saúde. É, sem dúvida alguma, o maior, em termos de produtividade, serviço do norte do país. E no norte do país, em termos de número de profissionais de saúde, estamos eventualmente no top 10, no top 10 para baixo, em termos de número de profissionais de saúde. Nós, neste momento, em termos de profissionais de saúde, médicos, especialistas, tem aproximadamente 50, eventualmente vai ter o dobro. Gostava de o replicar no ACES de Altâmega e Barroso, gostava de o replicar no ACES Douro Sul. Infelizmente, a falta de profissionais muitas vezes condiciona não replicar esses mesmos procedimentos. Fica aqui, faz todo sentido, não temos aqui ninguém da direção executiva, mas se calhar pode ser que faça chegar à direção executiva a carência de recursos que há no centro hospitalar e nomeadamente no serviço de medicina, e com pouco se faz muito. Acho que isso é o mais importante. Foi excelente, foi para mim uma satisfação enorme ouvir esta palestra tão brilhante do Dr. Fernando Salvador. Meus parabéns ao meu querido colega pela apresentação que fez e que representou tão bem os cuidados de saúde primários. Se de algum modo me senti incomodada, e não sei o que é que é dizer aos utentes do ACES Douro Sul, porque não são vistos da mesma forma como é o ACES Douro Norte. Perdoa-me o senhor diretor executivo, não tem nada a ver com a área do Douro Norte, mas sim com o tipo de atuação, neste caso da UCAM. Sinceramente, mais desiludida, e daí a minha intervenção, me senti neste momento a dizer que por falta de profissionais
é difícil fazer-se. Seriamente penso que a divisão pode ser mais equitativa e nesta dimensão tão grande, desde 5.000 km², essa divisão possa fazer-se por os 3 ACs. Muito obrigada, Dr. Fernando Salvador, mas antes de terminar, quero dar os meus sinceros parabéns deste projeto, que espero que se alargue em intensidade e quer em dimensão, quer em quantidade. Muito obrigada. Doutora, só antes de passar a palavra ao enfermeiro Gabriel, para não monopolizar, mas obviamente também achei que tinha de responder. Eu percebo que não é em tom de crítica e que é mais em apelo que faz essa sua intervenção, com a qual concordo. Aquilo que eu lhe posso dizer é o que eu acho, e o Serviço de Medicina Interna, estando nas 3 unidades hospitalares e tendo também internistas na unidade de Vila Pouca, o que eu acho que faz sentido, e o conceito do centro hospitalar, é de permitirmos cuidados de saúde de proximidade, e quer as pessoas morem na região de Chaves, Vila Real ou Lamego, tenham as mesmas oportunidades. Em termos do Serviço de Medicina Interna, nós temos 10 unidades funcionais. Dessas 10, só 3 é que só têm atividade em Vila Real. 7, insuficiência cardíaca, autoimunes, hepatologia, VIH, diabetes, AVC, todas elas têm extensões a Chaves e a Lamego, ou seja, que é uma preocupação do nosso serviço, sem dúvida alguma, não centrar apenas em Vila Real, e todas as unidades estão em Vila Real, em Chaves também e em Lamego, sem dúvida alguma, e todas as unidades que iniciamos recentemente, até a hospitalização domiciliária, como sabe, também não o fizemos só em Vila Real, muito por isso que refere. Em termos de Lamego, posso aqui assumir o compromisso que a médio prazo gostaria, obviamente não sei se serei eu, mas o Serviço de Medicina, eu falo como Serviço de Medicina, gostaria de expandir a Chaves e a Lamego. Dou-lhe o exemplo, em Lamego nós temos 5 internistas, eu na UCAM tenho 2 médicos, ou seja, e temos 30 camas e urgência e consulta, como sabe, e isto vem entroncar com aquilo que dizia o Dr. Xavier, que era de muitas vezes a medicina interna ter uma atividade também em diferentes áreas, no hospital de dia, na consulta, na urgência, no internamento, e muitas vezes estes projetos também não há tempo, sem dúvida alguma, mas concordo e aceito o seu repto. Enfermeira, peço desculpa ter monopolizado. Um pequeno comentário, porque a questão da dispersão geográfica e das populações dispersas, efetivamente é um assunto que tem de ser olhado com muita atenção, principalmente numa fase, e isto é válido quer para a resposta aos cidadãos, como é válido, por exemplo, aquilo que falamos muitas vezes dos cuidados de saúde primários, que é uma lista de 1550 utentes dispersos por 500 km², é completamente diferente de uma lista de 1550 utentes numa grande cidade em que às vezes moram todos em 2 avenidas, por assim dizer, e portanto, mesmo o próprio dimensionamento das listas dos médicos de família deveria ter realmente aqui uma ponderação face à dispersão geográfica, e quando se diz as listas estamos a falar até às vezes da composição das próprias unidades e da dimensão das próprias unidades. Mas não pude deixar, ao falarmos neste assunto e falarmos das questões de resposta a áreas geográficas com grande dispersão, de me lembrar que estamos hoje em dia num processo de desenho e de construção de unidades locais de saúde, em que, de certa forma, isto será um fator que tem que ser ponderado. E como é que um centro hospitalar que terá ou poderá ter a probabilidade de servir áreas de 5, 6, 7 mil km², com uma população extremamente dispersa, tem ou não tem que ter uma diferenciação de recursos em relação àquilo que são os rácios de hospitais, como Braga, como Matosinhos, como Santo António, como São João, em que as populações estão muito mais concentradas, precisamente para não se criar estas questões de iniquidade no acesso, que podem, digamos, ser fruto de imaginarmos que um centro hospitalar que dá resposta a uma população como a nossa tem que ter a mesma dotação de serviços que um hospital que dá resposta a populações muito mais concentradas em áreas do litoral. E deixava só aqui também este apelo, uma vez que temos aqui a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que se envolve também neste processo, para que realmente o critério de construção das futuras ULS tenha que ser igual para os casos iguais e diferente para os casos diferentes, e que não se opte aqui pelos erros que se criaram no passado. Era só isso.